quiero decir que justamente cuando Tula terminó su exposición maravillosa con una frase que me encantó, quiero decir que esa frase, que la voy a repetir, representa lo que yo quisiera que esta serie fuera y lo que yo quisiera que todo el tiempo surgieran nuestras conversaciones feministas, antirracistas, que el mundo como nos fue dado acabe. ¿Mm? Me parece un encapsulamiento maravilloso de aquello por lo que luchamos. Entonces, yo tengo muchísimas preguntas para las cuatro, pero lo que voy a hacer es empezar por una pregunta de la audiencia, si no les molesta. Beatriz Gómez escribió el mensaje tanto en inglés como en portugués. Juliana, você pode ler em português. Sim, eu vou ler a pergunta em português. Tá, eu vou ler a pergunta na primeira pessoa, né? Acredito que o feminismo negro é essencial e que precisamos que homens e mulheres brancas ouçam e estejam cientes do que é dito e experienciado por mulheres brancas. Gostaria de saber por que é importante ter um feminismo negro para vocês, se feminismo antirracista seria um termo melhor para incluir também pessoas brancas que contribuem. E qual seria a mensagem que nós acreditaríamos importantes a serem transmitidas para feministas brancas e homens? E que diálogos entre o feminismo negro ou antirracista podem ser feitos com os feminismos negros, com os feminismos brancos, desculpa, e com os homens que são detentores de poder. Então, eu acho que a pergunta é mais, enfim, sobre a importância de falar de feminismos negros e não só feminismo antirracista, e qual seria o papel tanto de mulheres brancas quanto de homens nessa luta, né? Nessa disputa. Se alguém quiser começar ao diálogo, me mostre, me fala um oi. Alguém que quer começar? Natália, Leia, Tula. Eu posso. Natália. Eu não sei dizer qual o papel das pessoas brancas, eu vou deixar isso com vocês. Mas a única coisa que eu queria falar é que, enfim, no que concerne a minha apresentação, eu acho que a tentativa é um pouco não fazer do feminismo negro, ou do feminismo negro, com certeza, um recorte dentro da luta feminista, porque isso seria, enfim, errado historicamente e acredito que não nos ajudaria na tarefa em direção ao fim do mundo. Então, a minha ideia foi essa, e a ideia também foi mostrar o emaranhamento, né, do mundo, para dizer que, enfim, que a luta feminista deve ser antirracista, né? Enfim, eu não vou me alongar muito, senão a gente não vai conseguir falar sobre as outras perguntas. Mas era isso. Só para seguir um pouco o que a Natália estava colocando, eu tenho uma preocupação muito grande com a maneira pela qual determinadas práticas políticas são capturadas de forma conceitual pela academia, né? Um pouco reproduzindo a inquietação da Patrícia Hill Collins, né? Com aquele texto que se perdeu na tradução. De minha parte, a reivindicação por um feminismo negro, ela tem uma relação direta à reivindicação das práticas políticas que constituíram uma forma de pensar, perceber o mundo e disputar politicamente as estruturas de poder que herdamos, que é produzida e é a construção de mulheres negras, de pessoas negras. E, para mim, não faz nenhum sentido, como avanço na luta antirracista, a gente apagar essas construções.
não vejo sentido, não vejo no que isso pode nos ajudar. Eu não sei se a Beatriz vive num contexto estadunidense, no contexto brasileiro ou de outra parte da América Latina. Mas no contexto brasileiro, eu posso dizer com todas as letras que as nossas construções políticas são construções políticas de um novo mundo. São projetos alternativos de mundo. E projetos alternativos onde cabem todas as pessoas e todas as formas de ser e estar no mundo e na natureza. Nossos projetos políticos, as nossas agendas, elas não são agendas que olham exclusivamente para mulheres negras. Então, me parece que não faz nenhum sentido, né, para que as pessoas se sintam confortáveis de caminhar conosco nessa construção, que a gente precise obliterar quem somos, de onde viemos e quais são as nossas construções. Se essas pessoas tiverem efetivamente a vontade, né, de caminhar conosco, entendendo de onde essas práticas vêm, para onde elas se orientam, essas pessoas vão se sentir muito confortáveis em caminhar junto conosco, sem precisar alterar o nome, sem precisar tirar o nosso nome, sem que seja necessário ou tornar mais palatável para essas pessoas um nome, né, que lhes informe um maior conforto. Definitivamente, luta antirracista não pode ser travada com conforto. Não pode. Sob pena da gente estar fazendo qualquer outra coisa, menos avançando na luta antirracista. Então, acho que era isso que eu queria marcar um pouco. Bom, você tem algo para adicionar? Talvez aqui me colocando como pesquisadora branca, no sentido de que, com Bell Hooks, eu sempre acreditei que se o feminismo, o feminismo deve ser uma luta contra todas as formas de opressão. Ou é assim ou não é. Ainda mais considerando o contexto no qual eu estou situada, que é o Brasil, no qual a questão racial, se é que qualquer outra parte seria diferente, aqui se coloca de um modo absolutamente central e primordial nos modos de organização da sociedade. E o racismo, ele constitui a experiência de pessoas brancas e de pessoas negras. Um dos efeitos do racismo sobre pessoas brancas é a insensibilidade, é a incapacidade de ser sensível quando você é mais demandado a ser. Então, a luta antirracista, a meu ver, ela demanda a transformação de todo mundo, ela implica na transformação de todo mundo. Enfim, não teria como ser diferente, imagino, e é nessa perspectiva a atuação. Bom, era isso. Eu não sei nem se tem mais alguma coisa para acrescentar, porque eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa conversa, na verdade, de escutar vocês. Mas falando também como pesquisadora branca, que eu acho que era meio ponto de inquietação, que pelo menos eu senti lendo a pergunta, como mulheres brancas ou homens fariam parte desse feminismo negro, ou do feminismo antirracista, eu acho que não é trocando nome, óbvio, eu acho que o trabalho e esse movimento ancestral foi travado e vem sendo travado por mulheres indígenas e negras no Brasil. Quando a gente fala de América Latina, de toda essa produção intelectual tem que ser identificada, e eu acho que aí eu vou com a Jupe do Bairro, cito aqui a Jupe do Bairro, quando ela fala que o lugar de fala não é um termo para silenciar pessoas, mas também para não tirar a responsabilidade de pessoas que são localizadas com privilégio nessas estruturas de poder. Então, na verdade, eu acho que cada um reconheceu o seu lugar de fala e sua posicionalidade nessa estrutura para lutar junto, não para lutar juntas, e não para, na verdade, segregar ou fragmentar a coalizão dessa luta, que tem que ser de todas e de todos, porque é uma transformação social. Eu acho que eu comecei minha fala citando Frantz Fanon e o Du Bois exatamente nisso, localizar racismo como um problema social e não como um problema do negro, e também o sexismo ou misoginia também como um problema estrutural de poder colonial, patriarcal, cis heteronormativo, que tem que ser confrontado de uma forma a
formar coalizões de lutas e não fragmentar. Mas isso sem tirar o nome do movimento, que, quando estou citando aqui, é o pensamento negro radical brasileiro, e que a gente tem que aprender, escutar e conversar com. E tem mais perguntas no chat, então eu não vou me estender muito. A outra pergunta está em espanhol, Moira, você quer Sí, leer? leo la pregunta en español, entonces tenemos poco tiempo, pero quiero decir que Graciela Drago mandó uma felicitação enorme para todas, parabéns a todas, apresentações inspiradoras e necessárias, aprendi muito hoje e fiquei comovida diversas vezes, agradeço também a organização Abraços Feministas, ¿no? Y había una pregunta de Jorge en español y no la encuentro en el Q&A. Lo que voy a hacer es pasar a la próxima. Jorge, te pido mil disculpas. Tenemos nada más que lugar para una sola pregunta, ¿no? Porque estamos muy sobre la hora. Entonces, todas las preguntas que están apareciendo, les voy a pedir que se comuniquen personalmente. Moira, se você quiser, eu posso só resumir a pergunta do Jorge que está aparecendo para mim. Aí eu não vou falar, vou falar com o meu pretanhol, meu espanhol bem estranho. Que é grande a pergunta, mas eu vou focar logo no ponto que ele direciona um pouco para a Natália e para a Tula, e ele pergunta como poder reconhecer meu lugar de fala para articular lutas políticas como homem, né? Nesse momento de coletividade, e aí ele se localiza como afrodescendente que vive no México. Enfim, ele coloca um pouco do histórico de imigração do Haiti, e que não tem ascendente, não tem conexão. Enfim, como posso reconhecer a minha identidade sem faltar respeito e desvirtuar as lutas racializadas por liberação? E ele fala também da questão indígena no México, né, que é muito forte, mas ele não vê essa conexão por ter vindo de outro contexto de plantation do Haiti, essa conexão com a luta indígena mexicana. E aí ele compartilha um pouco esse lugar entre a negritude, a afrodescendência e a questão indígena da América Latina, né? De ter a consciência do lugar de fala. Eu tentei resumir um pouco a pergunta que está em espanhol e traduzir ao mesmo tempo. Espero que não tenha distorcido sua pergunta, Jorge. E ele direciona mais para Tula e para a Natália. Como a gente não tem muito tempo, eu não sei se eu já faço também, né? Já faço um bloco. O que você acha, Moira? Tudo bem? Sí, podemos resumir la pregunta de Susana Amaral, ¿no? Sim. I will just read the beginning of the question. Could you talk a little more about the role of the body in the decolonial practice of fugitivity? Can we call fugitivity a subaltern practice and a subaltern form of knowledge? I would love to hear your thoughts on this and on how a Black feminist perspective can help us understand corporeality not only as a site of subjugation, but also as embodied resistance. Termino ahí porque tenemos 5 minutos. Tula e Natália, se vocês quiserem articular um pouco sobre a primeira pergunta do Jorge, eu desligo meu microfone aqui. Posso começar rapidinho? Jorge, eu acho que a dinâmica das relações raciais, elas são muito localizadas também, né? Para mim é muito difícil tentar conversar com a maneira pela qual essas constituições se dão num contexto mexicano, principalmente no contexto mexicano, em que você vivencia essas heranças que não te constituem propriamente culturalmente, mas que de alguma medida dizem quem você é, né? Isso é muito difícil de falar do seu lugar de enunciação, estando num contexto não só muito distinto do que você está, mas num contexto em que a dinâmica das relações raciais se dá de uma maneira muito distinta da maneira pela qual você está colocando. Então, te dou só né, eu acho que é esse, eu acho que se eu tenho alguma coisa para dizer a partir da sua pergunta, é que essa inquietação precisa ser permanente, né? Fazer essa pergunta é em si um
um exercício importante para esse fazer justo que você deseja. Né? Agora, mais do que isso, eu te confesso que não posso falar porque é isso. As dinâmicas são muito distintas e eu não posso projetar a dinâmica das relações raciais no contexto brasileiro para tentar avançar naquilo que você traz. Então, eu acho que, bom, concordo plenamente com a Tula, né? Eu não tenho como, eu não sei, eu não teria como, mas eu não sei das dinâmicas como elas estão dadas no México, né? Da questão negra, indígena no México. Eu sei sobre essa questão no Brasil, que, enfim, com certeza é uma coisa que tem que ser, que tem sido desenvolvida, né? E tem que ser mais desenvolvida ainda, né? Esse diálogo, enfim. E sobre como reconhecer o lugar de homem, bom, eu acho que no momento que você faz essa pergunta, você já reconheceu, né? Em primeiro lugar. E a partir daí, eu acho que para todas as pessoas, a luta antirracista é uma questão de incômodo e experimentação, né? O mundo racial é um mundo impossível, não há uma receita para lidar com ele. Há tecnologias de vida, sim, que fizeram nós estarmos aqui e a gente pode aprender com elas, mas também e que a Tula já citou também. A outra coisa que eu queria o que eu quis contribuir com a minha fala, eu acho, talvez voltando rapidamente na pergunta anterior, é que talvez a gente perceber a implicação entre as diferentes coisas nos ajude a nos implicar na luta, né? Por exemplo, com certeza a subjugação da mulher branca é diferente da subjugação da mulher negra, porém, acho que dá para ver no livro da Angela Davis, por exemplo, no momento que as mulheres brancas começaram enfim, a ter uma ação racista, elas trabalharam para o seu próprio mal, sendo vistas como meras reprodutoras da raça, né? Estou falando de mulheres de raça e classe. Então, acho que ver essa implicação ajuda sem apagar a diferença, né? Acho que é isso. E também, eu não quero estar nesse lugar de já saber o que as pessoas têm que fazer também. Bem, eu acho que a pergunta da Suzana sobre o papel do corpo na prática decolonial de fuga, né, do escape, de fugitivity, a gente tem 2 minutos agora, acho que dá para falar um monte, mas o que eu tentaria amarrar um pouco seria o que a Leia também mencionou sobre o corpo como documento, né, o que a Maria Beatriz Nascimento traz. Eu acho que essa forma de escapar do modelo eurocêntrico de produção de conhecimentos que ignora a experiência como forma válida de sentir, saber e pensar. Então, de ver o corpo como um arquivo vivo, como um contra-arquivo, porque os arquivos normalmente são produzidos na própria memória de nação, né, de controle de narrativas oficiais. Então, trazer essas experiências corporalizadas de resistência, de luta, também como saberes, e não só o que é um saber hegemônico. Então, acho que tem essa prática corporalizada, que tem sido como a história oral, que pode ser como um arquivo vivo, uma forma decolonial, e aí de fuga, de escape, de repensar outras formas de saber, de sentir, de conhecer. Bem, eu tentei falar em 1 minuto e 30 segundos essa resposta, mas poderia falar um pouco mais sobre isso, mas infelizmente acho que o tempo tá... A gente não tem mais tempo, né, Moira? Bueno, estamos sobre la hora, tenemos que terminar. Yo quisiera agradecer profundamente a Juliana, Natalia, Tula, Lea, por habernos instruido, por habernos enseñado, por habernos acompañado esta tarde. Y quisiera invitar a los participantes, las personas que nos están todavía escuchando, a que se comuniquen. Hubo varias preguntas que preguntaban estas, que se comuniquen tanto con el Consejo Latinoamericano de Yale como con las 4 participantes de hoy en día que están en Brasil. Bueno, en realidad están 3 en Brasil y Juliana está en Berlín, pero nos pueden contactar para pedirnos los correos electrónicos. Creo que Lea ya puso el correo electrónico en el Q&A y tal vez Tula, Natalia y Juliana podrían poner el correo.
Y quisiera invitarlas a ustedes, 4, a seguir participando de nuestras actividades en el futuro, a que nos acompañen en esta nueva iniciativa que ha salido de la nueva red interdisciplinaria de estudios de género a lo largo de América Latina. Que estén con nosotras y que cuenten con nuestro apoyo por todo lo que hacen. Lo que hacen es absolutamente imprescindible y realmente para mí ha sido un placer escucharlas y aprender un montón de cosas. Quiero decirle algo especialmente a Tula. Yo pasé el primer semestre de la pandemia en Berlín y escribí un texto corto muy acorde con lo que tú dices del privilegio del aislamiento como política social, una política de privilegio, ¿no? Así que tendremos muchas cosas que conversar en otro momento. Por ahora no quiero tomar más tiempo porque el equipo de Megan Paluzzi y Katy nos están esperando para cerrar. Quisiera que todos me acompañen en un enorme aplauso. Creo que vamos simplemente a cerrar, ¿no? Tchau, obrigada a todo mundo, todas. Prazer. Obrigada. Depois eu vou pegar esse. Tchau, Vou te tchau. pedir o texto, Moira. Obrigada.